Bom dia, queridos alunos. Então, estou aqui na última parte da apostila de vocês, tá? Que eu expliquei até o exercício 4, agora tem o 5, do conto A Mentira e as Penas, que passou na videoaula também, para quem assistiu, tá? Do São Paulo faz o Centro de Mídias, né? E esse conto é bonitinho, dá para entender, tá? É pequenininho. E depois tem um exercício, tá? Na página 14, para grifar os verbos conjugados. O que é o verbo? O verbo é quando eu consigo conjugar, tanto no presente, passado e futuro. Então, em cada frase, vocês vão aí analisar o verbo e falar em que forma nominal que eles estão. Ai, mas onde que tem essa matéria da forma nominal? Da forma nominal, tem lá naquele caderninho da atividade de vocês, tá? Esse caderno complementar. Quais são as formas nominais? Eu tenho 3, que é o infinitivo, o gerúndio e o particípio. O que é o infinitivo? Que é isso aqui, ó, tá? As formas nominais para vocês fazerem essa atividade, né? 5, que é 3 aqui, tá? Mas acho que no meu tem alguma coisa errada. Espera aí um pouquinho que o meu tem alguma coisa errada. Voltando aqui, na página 12. Ah, eu acho que ele não tirou o meu. Não, tem sim. Página 13. Acho que o moço lá confundiu a minha aqui, tá? Então, depois desse conto, tá pedindo para fazer o quê? Diga o que ele tem a ver com o fato de espalhar informações falsas, porque tem. Nesse conto, ele possui fatos e tudo aquilo que vocês podem comprovar, tá? Que pode gerar notícia. Identifique-os, quais são esses fatos. Depois, na 3. Agora, crie uma manchete. Uma manchete seria aquela frase que vai chamar atenção, né? Para as pessoas lerem. Aí, tá pedindo para criar um lead, tá? O lead é aquele corpo, né, que a gente chama de como se fosse a cabeça, onde vai conter as informações, tá? Isso que é o lead. Que lead vocês criariam aí para que chamasse atenção para as pessoas lerem, né, essa manchete, esse título, tal, tá? O que seria interessante aí? No caso, o lead é o primeiro parágrafo, tá? Aí a gente, nesse parágrafo, tem as informações necessárias que a pessoa vai encontrar na notícia. E depois uma ilustração, fotomontagem, desenho, tá? Para vocês criarem, tá? Além dessa manchete, desse lead e uma foto, tá? Tem outra versão também aí, tem um link para vocês entrarem, tá? Quem quiser se aprofundar mais, tá certo? Esse da página 13. A atividade 5, o estudo da língua. O uso de sentido provocado pelo uso de exclamações. Exclamações, lembra que ela sempre é algum sentimento de dúvida, de alegria, de felicidade, de tristeza, né, de terror, de medo, ponto de exclamação. Tá? Quando fala aí, ó, misericórdia, estamos vivendo uma época onde as fake news ganharam uma força extraordinária. Tá? Então, efeito de sentido pelo uso dessas exclamações. Os 3 do... Isso aqui é exclamação, tá? Tá indicando o quê? Uma afirmação? Uma indignação, quando as pessoas estão indignadas, está negando alguma coisa? Ou uma resignação, a pessoa está resignada, está conformada com aquilo, tá? A 2, tá falando assim, assinar a alternativa em que ocorre uma inadequação quanto à concordância verbal. Nesse material que vocês receberam à parte, concordância verbal, o que é isso? O sujeito, ele tem que concordar com o verbo, tá? Como assim? Concordar com o verbo. Se o sujeito está no plural, o verbo vai ficar no plural. Se o sujeito está no singular, o verbo vai ficar no singular. Então, aqui, no material que vocês receberam, tem o estudo da língua, tá? Concordância verbal. Então, aí, ó, eu gosto de chocolate. Se o eu está no singular, o verbo gostar tem que ficar no singular, tá? Aí, se tivesse no plural, ia ficar o quê? Nós gostamos. Então, isso é uma concordância verbal. Aí tem mais exemplos, né, lá na folha. Olha lá, Pedro é um excelente amigo. Pedro tá no singular, então o verbo é vai ficar no singular. Pedro e João. Eu já tenho 2 pessoas, então o verbo não pode ficar no singular, tem que ir para o plural.
Pedro e João são. Então, isso que é uma concordância verbal, tá? Aí tem essa atividade para vocês fazerem aqui, tá? Relacionada a isso. Aí vocês vão voltar para a atividade 5 daqui. Assinale a alternativa em que ocorre uma inadequação. Onde que está ocorrendo um erro dessa concordância verbal? Onde o sujeito não está concordando com o verbo. Aí estão colocando o X, tá? Aí depois outras maneiras, divulgar notícias produzidas pela turma, criação de revista eletrônica, tal. Então, aí a parte de vocês encerra aqui, tá? Então, as formas do verbo, depois as formas conjugadas, tá? Que é números, se é singular, plural, que pessoa que está, se é primeira, segunda ou terceira, eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas, se está no presente, passado e futuro. Então, até aqui eu acho que legal, tá? E quais são os modos? Modo indicativo, subjuntivo, imperativo, tá? Se o que a pessoa falou está indicando uma certeza, que é indicativo, se está indicando uma dúvida, que é subjuntivo, ou se é uma ordem, um conselho para ser no modo imperativo, tá? Aí tá explicando a produção textual, tá? Que você, depois a professora vai acabar entrando nessa parte. O que tem que conter numa notícia, se é um roteirinho, o que tem que ser informado, né, numa notícia, o que aconteceu, onde, quando, quem foram as pessoas envolvidas, como essas pessoas se envolveram, tá? E outras complementações. Então, aqui a professora vai, de produção de texto, ela vai ajudar vocês também nessa parte, tá? Mas se eu puder ajudar também, estou aqui, tá certo? Porque depois vocês vão reproduzir uma notícia, produzir uma notícia, seguindo esse roteirinho acima, tá? E já escrever nesse material, tá certo? Bom, então o que eu queria falar é o seguinte, não precisa ter pressa para fazer, porque vocês vão ter, basicamente, quanto vocês pegaram? Um mês, mais ou menos, tá? Não vai devolver daqui a 15 dias, a de português, não, tá? Só vão devolver, por exemplo, de matemática, de ciências, agora português, não, vai ficar mais ou menos, de quanto vocês pegaram, vocês podem contar em um mês, tá bom? Então, estou aqui, tá? Precisando, já pode me falar o que vocês têm dúvida, fala, olha, tô com dúvida em tal exercício, e eu tô aqui para ajudar, tá? Que até agora quase ninguém entrou em contato, então eu estou esperando. E aqui, nessa atividade 6, então aqui vocês vão grifar, deixa eu voltar só um pouquinho, tá? Que nem jovem brasileiro imerso na realidade das fake news. Grife os verbos conjugados. Jovem brasileiro imerso, que está, jovem brasileiro imerso. Outros jovens moradores ouvidos na semana passada estão muito preocupados. Então, qual que é o verbo aqui? Por exemplo, o verbo é estão. Então, seria o verbo estar. Terminou com ar, tudo que termina em ar, ir, a gente fala que é infinitivo, tá? Se falasse assim, jovens cozinhando, jovens lendo. Então, quando termina em ando, endo, indo, é gerúndio, tá? Agora, se algo já foi feito, no caso, ó, os exercícios foram feitos, então eu falo que está no particípio, porque a ação já foi feita. Então, é para procurar os verbos aqui, tá? E ver que forma que eles estão. Então, o verbo eu consigo conjugar e às vezes não tem uma conjugação, mas tem o verbo de ligação. Se vocês precisarem, estou aqui, tá? E aqui nessa atividade 6, uma produção de texto, tá? Vocês vão produzir a notícia, então vocês vão seguindo por aqui, que é na parte da professora também, da produção de texto. Mas se precisarem, tá? Estou aqui à disposição, tá bom? Beijinhos, bom final de semana.